E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Marcelo e hoje eu vim falar um pouquinho sobre plantas em geral, né? Alguns cuidados, alguns macetes, plantas de sol, plantas de sombra, cuidados que a gente tem que tomar, né? Bom, primeiro cuidado que a gente vê assim que as pessoas perguntam bastante: Marcelo, eu preciso de uma planta que vá para dentro da minha casa. Bom, aí a gente vai lá e indica uma jiboia, um comigo ninguém pode, uma begônia rex. Mas ainda assim, gente, você tem que tomar cuidado, não é uma coisa geral. Muitas vezes a pessoa acha que é mágico o negócio, que não é uma receita, é algo assim, ó. A planta precisa se adaptar ao ambiente que você quer colocar. Muitas vezes você quer colocar num local onde essa determinada planta não vai ir. Por exemplo, esse tipo de maranta, olha que coisa linda. Ela é uma planta de sombra, porém, apesar dela ser de sombra, ela precisa ficar localizada num local bem mais iluminado, né? Então, próximo a uma janela, onde ela consiga sentir aquele ar fresco diariamente, pode até pegar um solzinho bem cedo. Então, ela se adapta a esse tipo de local. Aí você vem aqui com essa begônia rex negra. Bom, já muda um pouquinho. A insolação já tem que ser menor, tá? A umidade relativa do ar tem que ser um pouco alta, pelo estilo da planta. O cuidado com a água dentro de casa, a gente tem que tomar mais cuidado, porque assim, ó, se você exagerar com a água, então sempre botar o dedo na terra. Se você exagerar com a água, gente, a planta não vai para frente, assim como a falta da água. Então, é um ser vivo, então esses cuidados, eles são básicos. A planta não vai te pedir eu quero água. Ela até te pede, mas geralmente quando ela começa a murchar é porque já não é que é tarde demais, mas já começa a realmente a danificar a sua planta, começa a queimar folha, ela já não vai ser perfeita assim, ó. Então, ali que já começa a ocasionar problemas que você não precisa ter, por isso esse controle com a umidade. Outra coisa fundamental com as plantas de interior, gente, cuidado com a adubação, muito cuidado. Cuidem, coloquem na quantidade certa, onde o fabricante determina, é tanto, então use isso ou um pouco menos ainda. E isso ainda vai depender de planta para planta. Por exemplo, se você tiver suculentas, né? Está aqui com sua suculenta, ela está próxima à janela, gente, isso aqui não é uma planta dentro de casa, é uma planta que até suporta ficar num local que não pegue tanto sol, mas ela precisa pegar um solzinho, mas ela precisa de uma adubação menor, né? Dentro de banheiro, gente, suculenta, raramente alguma vai dar certo dentro de banheiro. Você vai ter o lírio da paz, que vai funcionar bem, às vezes uma jiboia vai funcionar bem, tá? Então, assim, sempre tem que ver aonde você vai colocar a sua planta. Então, você vai comprar uma planta, explique exatamente onde você vai colocar a planta dentro da sua casa, em que local. Verifique se esse local tem ventilação, boa luminosidade natural. Não é uma lâmpada ligada, gente, não há, não é isso. Você tem que ter luminosidade natural, uma janela, uma porta, aqueles janelões de vidro que parecem portas hoje em dia, que são portas na verdade. Então é isso que você precisa observar. Aonde você vai colocar a sua planta, você explica para a pessoa onde você vai comprar. De preferência, gente, procurem pessoas especializadas no tema, tá? Porque essas pessoas vão orientar vocês de forma mais correta e vão mostrar, não, essa planta vai melhor ali, essa planta vai melhor aqui. Existem plantas que resistem a locais um pouquinho menos iluminados, mas isso não quer dizer que elas não podem ficar no escuro, elas têm que ter luminosidade. As ameucucas, o Philodendron pacová, os filodendros em geral eles são bem resistentes, mas mesmo assim não é escuro, é um local com uma boa luminosidade. A calateia, que são essas marantas, as begônias rex, essas plantas elas já precisam ficar mais próximas às janelas. Pode até não pegar um sol, mas tem que estar muito perto para ter essa ventilação. Não que as outras não precisem, mas ainda resiste um pouquinho mais.
Quando a gente fala de plantas de sol, aí vem de novo aquele conselho, procurem pessoas especializadas. Tem o Buxus, né, que é uma planta bem resistente, né? Você tem a Ixoria, Equiflore, você tem outras plantas, sempre com plantas com flores. Isso é uma coisa que eu quero explicar. Raramente você vai ter alguma planta de interior que floresça. Raramente mesmo. Isso aqui que eu tenho aqui, ó, isso aqui é uma adaptação. Tá aqui, mas não fica aqui direto. A gente coloca aqui, faz o vídeo. Essa por um acaso eu tenho aqui uma semana, mas ela já começou a estiolar um pouquinho, já começou a esticar, né? Ela já vai em busca da luminosidade. Ela é uma planta que ela vai muito bem em varandas com o sol da manhã. Então, por alguns dias ela se adapta nesse ambiente, mas provavelmente hoje mesmo eu vou ter que retirá-la pelo tempo que ela já está aqui dentro. Como ela é uma planta adaptada, então, desculpa, eu diminuo um pouquinho a umidade dela. Não vou dizer que eu não vou molhar ela, eu só reduzo. Porque se eu molhar demais e ela vai ficar aqui 4, 5, 6 dias, isso poderia ser para um fim de semana na sua casa, tem que reduzir um pouquinho para evitar o apodrecimento e o surgimento de fungos, principalmente, que aliás é o contrário, aparece o fungo e depois ocorre o apodrecimento da sua planta, da raiz principalmente. Então reduz um pouquinho a água, não quer dizer que não tenha que manter uma certa umidade, mas dá uma reduzidinha, aí você pode manter. Leva a planta para o fim de semana, você vai receber uma visita, mantenha a planta dentro. Chegou, gente, segunda-feira de manhã ou domingo à noite, volta para o local de origem novamente e deixa lá para ela ficar onde ela precisa estar, no local correto. E isso acontece com qualquer planta, é decoração. Você pode manter suas plantas na parte externa. Hoje eu quero dar uma enfeitada na minha casa. Você vai lá, enfeita a sua casa. É como quase que tirar um móvel do lugar, você muda, né? Mas isso é 2, 3 dias e volta para o ambiente da onde é a origem dela. Então sempre esses cuidados com as plantas, o que é a planta de interior, o que é a planta de exterior, procure um profissional especializado, vá na sua floricultura de confiança, tá? Lá eles vão te explicar certinho, ó pessoal, usa isso, usa aquilo, tá bom? A gente aqui nos vídeos repassa informações, com certeza. Quanto mais bagagem você adquirir, para você que gosta de plantas, então assim, quanto você mais aprender sobre elas, mais bonitas você vai mantê-las. Então, cuidados básicos de adubação, água, onde deixar, né? Isso é fundamental. Como reproduzir, por que não, né? A gente tenta ensinar alguns macetes aqui para você reproduzir suas plantas na sua casa, porque planta às vezes não é algo assim tão barato. Tem algumas plantas que são mais raras que são atualmente extremamente caras. Mas se você tiver puder comprar ela e reproduzir na sua própria casa para ter mais ou plantas maiores e mais bonitas, por que não, né? Inclusive ganhar algum dinheiro, porque mesmo se diga, mas eu não trabalho com plantas. Mas gente, se você tiver uma planta linda dessa em casa, você conhece uma pessoa que gosta de plantas e você quer presentear alguém, que presente melhor do que uma planta? A gente vende aqui na loja muita planta para presente, que a gente já sabe. As pessoas já vão chegar, preciso dar um presente para minha mãe, preciso dar um presente para o fulano, preciso dar um presente para o ciclano. Você, tendo as suas plantas em casa, você está economizando dinheiro, você está ganhando dinheiro. E com certeza vai ser uma planta adaptada, não vai dar tanto problema, tá? Porque imagina, essa planta sai, a maioria das plantas do Brasil, elas saem de São Paulo, passam muitas vezes pelo Ceasa, sai lá do produtor de São Paulo, passa pelo Ceasa, esse já é feito um transporte, entra no Ceasa, é embarcada novamente, e a gente mora aqui no sul do Brasil, em Florianópolis. Vem até Florianópolis, viajando novamente, e aí ela é colocada na nossa loja e posta para vender. A gente tem um local ideal para ela, mas muitas vezes ela entra em supermercados. Não que você não possa comprar plantas em supermercados, você pode sim. Porém lá você vai pegar uma planta que é colocada dentro do ar-condicionado, né? E também não há aquele cuidado todo. Apesar de hoje você já encontrar nos supermercados plantas com uma qualidade excelente, porém o grande problema não é a qualidade,
é a questão do ar-condicionado. E nenhuma planta, na verdade, não é muito fã de ar-condicionado em ambiente seco. Se você chegar no dia que a planta chegou, 1, 2, 3 dias, não tem problema nenhum. Porém, se você comprar uma planta no supermercado, traga para casa, adapte-a mesmo, tá? Cuidado nos primeiros dias, regue-a regularmente, mantenha todos os cuidados básicos e ela vai se adaptar. Não vai querer colocar uma planta que está lá às vezes está lá 15 dias sem receber nenhum sol, nem um pouquinho de sol, e você joga ela num local onde ela vai pegar, mesmo você, mas essa planta resiste 2, 3 horas de sol, ela vai queimar. Com certeza ela vai ter problema de queima de folha. Então, adquiriu a sua planta no supermercado, leve para casa, coloque ela num local mais sombreado e aos poucos você vai adaptando ela ao seu local. Um outro cuidado assim com essas plantas de sombra, assim, a maioria dessas plantas elas vêm de origem de florestas tropicais, tipo estilo floresta atlântica, onde a precipitação chove bastante, tem bastante precipitação durante o ano. Então elas gostam do pouquinho mais de umidade. Então você vai às vezes, pega, limpa ela, joga uma água nas folhas, pulveriza uma água, isso ajuda bastante a folha. Já essas begônias rex, não. Molhe só dentro do solo. Se você conseguir adquirir aquele regador que tem um bico, esse é o ideal para molhar a sua begônia rex. Tá? Então ela não vai molhar muito as folhas, evita a proliferação de fungos, até pela sensibilidade dela. Por isso que muita gente nos meus vídeos fala assim, nossa, eu não consigo cuidar da begônia rex. Gente, esse é o cuidado. Mantenha as folhas mais secas o possível. Isso vai já auxiliar bastante. E o substrato sempre assim, molha bem até escorrer água no fundo do vaso e depois deixa secar novamente. Controle com o seu dedo e não deixe a sua folha murchar. Fique fazendo esse controle dia após dia. Você vai aprender em pouco tempo a necessidade de água dessa sua planta. Esse é o segredinho da Begonia rex. Gente, não vou alongar mais o vídeo, tá? Mas é só para esclarecer um pouquinho a respeito de plantas. Quando você for adquirir, né? Os cuidados que você tem que tomar, tá bom? Gente, obrigado e até o próximo vídeo.